Shabbat Shalom, feliz sábado para todos, um sábado de paz. Nosso Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vou estar nesse momento aí trazendo para vocês aí mais um pouquinho aí do trabalho da palavra do nosso Deus, né? Digo trabalho assim no quesito de escavar as escrituras, fazer aquilo que Yeshua disse, né? Examinar as escrituras, porque vós cuidais tendo a vida eterna, são elas que de mim testificam. Eu tenho feito algumas lives aqui, trazendo alguns conteúdos dentro das línguas originais, para que possamos aprender um pouco mais com o Eterno, né? Pela sua bondade e misericórdia, Ele tem iluminado a nossa mente. Nós temos trazido algumas informações que têm sido de grande importância para os examinadores das Escrituras, tá? Seja lá no seu contexto cultural, escriturístico, dentro de uma perspectiva às vezes exegética e hermenêutica, né? Extrair do texto a mensagem que o texto quer nos passar, tá? E nesse momento nós vamos estar utilizando o texto. Eu coloquei aqui uma exclamação, Mateus 2:23. Por que eu pus essa exclamação? Porque esse texto é um texto que, se você lê-lo, ele está certíssimo, mas se você procurar o que o texto está lhe apresentando, você não vai encontrar essa afirmativa em nenhum escrito do Tanar. O que é o Tanar? Tanar é o acrônimo, é o acrônimo de uma palavra, é uma palavra acrônima, que é a junção do conhecido Antigo Testamento, que é Nevins, Ketuvins e Torá, né? Então, aí junta-se a palavra Tanar, Torá, Nevins e Ketuvins, ou seja, ensino, profetas e escritos, tá? A divisão do conhecido Antigo Testamento, mas na verdade não é Antigo Testamento, é Primeira Aliança, tá? E aí, Mateus 2:23, ele vai trazer esse texto. E vindo ali, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então nós temos esta informação, né? Esta afirmativa em Mateus 2:23. Mas quando ele diz que isso foi dito pelos profetas, se você procurar nas entrelinhas, você não vai encontrar, porque nenhum profeta disse que ele seria chamado Nazareno. Não assim nas claras, né? Aí a gente precisa usar
algumas ferramentas para achar essa afirmativa nos profetas, tá? Existe. Mas se você procurar na tradução do português, você não vai encontrar. Por quê? Porque o texto do Novo Testamento, que é a segunda aliança, que é a Brit Hadashah, que quer dizer renovação da aliança ou nova aliança, que na verdade é renovação da aliança, no contexto em que Jesus e os apóstolos estavam exercendo o ministério, não existia Novo Testamento. Então, quando Yeshua disse examinar as Escrituras, ele não está falando de Novo Testamento, ele está falando do Tanar. Quando o apóstolo Paulo vai falar que a lei e os profetas concordam, ele está falando do Tanar. Quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, apresentar-te como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ele está falando do Tanar. Então tudo que está, toda a direção que é dada à Escritura no Novo Testamento, ela está direcionada ao que está escrito no Antigo Testamento, tá? E aí a gente precisa entrar dentro do conceito hermenêutico judaico, né? É o pardês, né? São as formas hermenêuticas que os judeus estudam a Torá, estudam o Tanar, tá? E aí você só vai encontrar isso na visão Sod, tá? Só na visão Sod, que é o oculto, né? Que é o escondido, o secreto. Então eu já mostrei aqui algumas ferramentas que a gente se utiliza, né? Para encontrar essas assertivas, usando a gemátria, usando o que está no equidistante, usando o que está no significado das consoantes. Então tenho mostrado muito deste trabalho aqui no Facebook para você, tá? E aí eu quero, né, porque muitas pessoas que são críticos das escrituras vão dizer, mas nenhum profeta falou que ele seria chamado Nazareno. Não falou porque o português colocou como se fosse assim, mas falar, falou, tá? Escrito está. Só que nós temos que encontrar isso na linha Sod da hermenêutica exegética judaica. Então eu vou trazer para você essa informação, vou te mostrar que tem sim. Só que você só vai encontrar isso conhecendo os originais, tá? Você não vai achar lá escrito um profeta assim, e ele será chamado Nazareno. Não tem isso, você não vai achar isso. Mas se você conhecer a estrutura hermenêutica hebraica, exegética hebraica, você encontra isso. Então os críticos das escrituras são críticos do português, tá? Da tradução portuguesa. Eles não são críticos da tradução do texto da língua original, porque quando você vai para o texto da língua original, você tem que saber usar essas ferramentas hermenêuticas. Você tem que saber. Então, se não sabe, aí você desabona o texto que está no português, tá? Eu não estou desabonando o texto em português, porque o texto, a tradução para o português, ela é uma tradução, que ela tem a missão de evangelística. Como assim? Você que fala o português, que não conhece hebraico, não conhece aramaico, não conhece grego, você só conhece a história de Jesus através da tradução do português. Então foi traduzido do original para o português para nós conhecermos a obra de Deus, a obra salvadora do Messias, tá? Então, quando o Yeshua falou para os talmidim dele, para os discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Você acha em que língua que você acha que eles fizeram isso?
em que língua? Se eles estavam dentro de um contexto, né? Eu vou dar essa introdução primeiro para a gente entrar aqui. Eles estavam dentro de um conceito, linguístico totalmente diferente do português. Eles não conheciam português. Tá? Nenhum dos apóstolos. Né? Jesus é sendo Deus, mas ele não usou português. A língua falada, as línguas que eram faladas na época de Jesus, não tinha português. Tinha o mais aproximado a indo-europeia, que veio com a junção do grego com a língua dos romanos, que deu a língua indo-europeia, né? O latim vai ter, só que não tem. Você tem lá, no período de Jesus, você tem as línguas oficiais, você tem a língua do templo, que é a língua religiosa, era a língua do templo, que era o hebraico, né? Então, o texto que era utilizado da Bíblia era o texto hebraico e o texto aramaico. Você não tinha o texto grego. O texto grego que se tinha era a tradução da Septuaginta, dos 70. Tá? Só que essa tradução ela foi feita por Ptolomeu Filadelfo II, um dos generais de Alexandre o Grande, no período pós-cativeiro babilônico, que é quando Alexandre o Grande ele vai vencer os babilônios e vai se tornar o rei de toda a terra. Então ele vai helenizar o seu reinado, ele vai incutir a cultura grega. Com isso ele vai colocar a cultura e a língua grega. Por isso que no período de Jesus você tem a língua grega sendo o texto de composição do Novo Testamento. Mas é um texto que ele tem origem linguística da Septuaginta, a tradução dos 70. Aí eu já trouxe, eu vou abordar qualquer hora ou na oportunidade, eu vou abordar algumas coisas que não foram traduzidas para o português mediante ao que o grego da Septuaginta traduziu do hebraico. Tá? O português ele foi, assim, claro que foi os pais da igreja que fizeram isso, né, para incutir certas falácias, e isso aí é fato histórico. Tá? Então só conhecendo as línguas que você vai entender isso aí. Então o que acontece? Então a língua oficial religiosa era o hebraico. A língua comum do povo comum, por exemplo, povo da Galileia, povo da Judéia, povo de Cafarnaum, esse povo aí da região onde Jesus mais estava, era um povo que falava aramaico, tá? E a língua oficial do reino que se dominava toda a terra era o grego. Então, quando Jesus falou ide a toda criatura, ide pregai a toda criatura, fazei discípulos de meu nome, ensinando a guardar tudo, eles tinham que fazer isso no meio do povo. Eles faziam em hebraico e aramaico, mas fora desse contexto tinha que ser no grego, porque eles não conheciam português. Aí o português vai vir depois com a reforma, com os tradutores da reforma protestante, por aí vai. Aí vai chegar o português para nos evangelizar, trazer história. Se você não conhecesse a Bíblia em português, e você, vamos supor, você está aqui no Brasil, a primeira Bíblia que chegasse que fosse em latim, você não conheceria, você não fala latim. Fosse em grego, você não conheceria, você não fala grego. Então o que foi? O que fizeram? Traduziram para o português, para a gente receber essa boa nova da salvação em Cristo Jesus, tá? Então é isso. Então aí os críticos, né, pegam alguns textos e não vão ao afundo do que o texto traz. Aí quando pega algumas traduções do português, fala, tá vendo? A Bíblia está se contradizendo. Ela não está se contradizendo. É a tradução que não achou uma forma gramatical para expressar o que o texto original expressa, e quando ele tenta fazer essa adaptação para a compreensão, acaba se perdendo o sentido, mudando o sentido. Então, quando ele vai dizer, e foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno, então se você for português, você não vai achar, mas se você for na linha SOD, tá? Na linha SOD da hermenêutica hebraica e da exegese hebraica, aí você acha. Eu vou trazer isso aqui para isso ser sanado por aqueles que desabonam o texto bíblico, tá? Então tem que entender isso aí, tá? Então vamos prosseguir, vamos lá. Vou procurar ser o mais breve possível aqui, tá? Então vou trazer aqui, então Mateus 2:23, eu vou trazer o texto, ó.
E vindo ali habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Então vou trazer o texto como ele está no hebraico, tá? Vai Abo, vai Shav, Beir, Hanikeret, Nitzaret, Netzaret. Então, então olha para essa palavra que eu destaquei aqui, Netzaret, tá? Lemalte, Hadavar, Hanemar, Al, Pei, que é boca, né? Neviim, ou seja, pela boca dos profetas, que Natsri, então duas palavras aqui, ó, Natsret, Natsri, tá? Então eu vou traduzir, Icare, será chamado, Lo, então, vai Abo e vindo, vai Shav, habitou, vem da palavra chuv, esse vav com patá aqui, ó, é a consoante e habitou, chuv, então a raiz é chuv, tá? Chuv, e habitou, Beir, na cidade, Beir, now, no, tá? E aqui ir é cidade, numa cidade, na cidade. Hanikeret, chamada, encontrada, vem de cará, chamou, né? De vai crá e chamou. Então aqui, ó, aqui é a raiz, ó, o kaf, o resh e o aleph, então é krá, a raiz é aqui. Então hanikará, e será chamado Netzaret, Nazaré. Só que aqui, ó, eu coloquei Nazaré porque o português traduziu Nazaré, mas na verdade você não diz Nazaré, você diz Netzá. Isso aqui é um tsad, ó, tsad. Isso aqui é um num. Aí nós temos o câmara aqui embaixo, tá? Nós temos o Shevá aqui embaixo, que é esses dois pontinhos. Se ele tivesse um câmara aqui, um pontinho aqui no meio, como tem o B aqui, ó, aí ele teria som de E. Como não tem, ele esse som aqui, essa vogal não tem som. Aí você pronuncia o nun, Netzá. Aí você, né, seria como se fosse um E fraco, Netzaré, Netzaret. Então aqui você tem um tsad. E aqui você tem esse aqui, ele tem o som de A ou de O. Aqui como ele só tem um, é A, tá? Porque vem uma outra, se não tivesse aqui essa três pontinhos que fosse só o resh, aí ele teria som de O, tá? Mas como ele tem uma vogal na próxima consoante, então ele vai ter som de A. Netzaret, então é tsar, então seria Nazaré, tá? Então seria Nazaré. Mas eu coloquei Nazaré porque já acostumou, só para vocês entenderem a dinâmica aqui, tá? Mas não é Nazaré, é Nazaret. Tá? Então, ó. Lemalte quer dizer para cumprir-se, o que cumprisse. Hadavar, aqui ó, a palavra, davar vem de palavra. Hanemar, foi dito, Hanemar, aí a raiz é Omer, falar, e falou, vai Omer Elohim, e falou Deus, e disse Deus. Então o que foi dito, e foi dito por acima, então al é acima, é por,
pi, boca, pela boca, por boca, boca de pi, né? Que é o P é boca, pela boca de Hanevim, dos profetas. Então, no português, né? O português traduziu o texto do hebraico, aqui no hebraico, tá assim, então tá. Vai Abô, vai Shuv, vai Shev, Beir, Hanetzerat, Netzaret, Lemalti, Hadavar, Haneemar, Alpi, Hanevim. Então é o que foi dito, ó. E vindo habitou numa cidade chamada Nazaret, para cumprir-se a palavra dito pela boca dos profetas. Continuando aí, que Natseri, aí ó, Natseri, que Nazareno, Natseri, Nazareno, ó, Icare, de Vaikra, já expliquei, Icare, a raiz aqui é, ó, e chamou, e será chamado, ou foi chamado, Lo, para ele, esse Lo aqui, ó, esse aqui não é, esse Lo, esse Vav, é o som, esse Vav aqui é o sentido de possessivo, tá? Possessivo, tá? É o possessivo, e esse lambda aqui tem som de para, tá? Para, igual aqui, ó, le malte, para cumprir. Então aqui, o lo que é não, seria um aleph, tá? Então se tiver um lo com aleph, aí a palavra é não, tá? Então aqui no caso aqui, para ele. Então para ele ser chamado Nazareno. Só que é Natsari. Natseri. Então é Natseri, que traduziu por Nazareno. Mas concordo, tá? Vamos lá, vocês vão entender a dinâmica. Aí eu vou colocar um texto aqui no aramaico, tá? Então no aramaico eu vou pôr o texto no aramaico. Vamos ver traduzido no literal, tá, gente? Então eu vou colocar tudo traduzido no literal. Aí nós temos aqui, ó, a mesma coisa, tá? É da direita para a esquerda que se lê o aramaico também, tá? Nós temos aqui Wata, Emar, Bandita, Demetkar, Ri, Nats, ó, Ri, Natseret, ou seja, Natseri, lembra de Natseri? Hebraico, mesma coisa, Natseret, tá? Natseret, Aik, Natseri, Aik, Denet Male, Medem, Detmar, tem tanto tempo que eu não leio aramaico, eu tô até com dificuldade, né? Detmar, por isso que é ruim, né? Você começa a estudar e você interrompe e começa a agarrar, mas tá bom. Detmar, Bambia, Denatsraya, Netkeret, tá vendo? Mesma coisa, né? Então no aramaico vai estar Wata, Emar, Bantá, Demetka, Ria, Natsrat, Aik, Denetmale, Medem, Detemar, Bambia, Denatsraya, Netkeret. Então no literal vai estar assim, ó. Então aqui, ó, e veio, né? E veio o Atá, e veio. Então o Atá e veio, Natá e veio, Emar e habitou, e veio Emar e habitou, Bantá, na cidade ou na cidade, né?
é, de, é, é, Demetca, Demetcaria, Demetcaria, e habitou na cidade chamada, lembra de Vaikra, então é Matcriá, né? Aí o aramaico é quase que parecido. Aí nós temos aqui Natsrat, Natsrat, que é, ó, Natsrat, né? Não fala Nazaré, Natsrat. Aiki, né? Aiki ou Aiki, né? De acordo, Denetmal, de acordo com Denetmal, para preencher ou concordar, preencher, confirmar, tá? Então nesse sentido, tá? Dematmale, medem, medem, algo para confirmar algo, para preencher algo, algo, medem, né? Detmar, Detmar, que foi falado, né? Que foi falado, Bambiá, Bambiá, pelo profeta Bambia, né? Não tem Navi, Navi, né? Bambia, pelo profeta. E aqui nós temos de Nazaraia, que é de Netzri. Lembrará que será chamado Natsiri? Mesma coisa no aramaico, tá vendo? E Metkeret, chamado. Então, ó, e veio e habitou na cidade chamada Natzerat, de acordo com o que foi falado, foi preenchido, foi profeta, foi dito algo falado pelos profetas de Natsari será chamado, ou seja, de Nazareno será chamado, tá? Natsari, o português traduziu Nazareno, mas o aramaico está aí concordando com o que está no hebraico, tá? Então vamos lá. Agora para a dinâmica aqui, vamos ver aonde é que quais profetas, claro, são vários textos que se pode usar, você conhecendo essa técnica, essa ferramenta hermenêutica e exegética hebraica, você consegue saber qual profeta falou e onde encontrar. Então nós temos aqui, ó, Isaías capítulo 11, verso 1. Aí se você ler no português Isaías 11, 1, deixa eu pegar aqui a Bíblia, aqui, deixa eu ver. Eu vou usar a Bíblia judaica completa. Eu vou usar a Bíblia judaica completa. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui a Bíblia hebraica completa. Tem que pegar o óculos também, que eu não estou enxergando quase mais nada. Então, ó, Isaías, na Bíblia judaica completa, vou ler a Bíblia judaica completa, tá? Isaías, que é Yeshayahu, capítulo 11, verso 1, diz: no entanto, um ramo emergirá do tronco de Ishai, um broto crescerá de suas raízes, tá? Ishai é Jessé, né? Então, vamos aqui, ó, vamos aqui. Então, na tradução aqui da Bíblia judaica completa, cadê minha? Deixa eu pegar uma Bíblia que vocês estão acostumados com ela. Vou pegar João Ferreira de Almeida aqui. João Ferreira de Almeida, corrigida.
Isaías 11, né? Corrigida. Vocês estão acostumados com ela, então aí pode ser achar que tá aqui, ó. Porque brotará um ramo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então vamos ler como é que está no hebraico aqui, ó. Isaías 11:1. Então nós temos aqui, ó. Veiatzá, ó. Veiatzá, roter, migezá, Ishai, Netzar, ó. Yatzá, Netzar. Presta atenção aí, hein? Vai olhando aí, ó. Misharashiv, Ifre, Misharashiv, Ifre. Então aqui, ó, nós temos esta palavra, Yatzar, e esta palavra aqui, ó, Netzer, Venetzer. Lembra lá que a gente viu lá no hebraico lá do Novo Testamento, a língua em hebraico do Novo Testamento lá de Mateus, lá diz que ele será chamado Nazareno, né? Mas a palavra que está lá é Netzer, tá? Netzer, ou Natzarim, Natzarim, Nazaré, Nazareno. Então vamos lá, ó. Vê Itzar, e sairá, e brotará, né? No sentido de brotar, de sair, de jogar para fora, de arrebentar, tá? Assim, no sentido de uma semente, isso, uma semente que está sendo germinada, né? Então aí o que aconteceu? O português diz que brotará, e brotará. O David Stern, na Bíblia Judaica Completa, ele colocou e emergirá. Não foge o sentido, não. Então vamos lá. Ramo, do ramo, né? Ó, roter, o ramo, e brotará do ramo, ó. Migezar, tronco do. Esse aqui é um mi, tá? Então, gezar é tronco, mi é do ou da, né? Do tronco de Ishai. Ishai é Jessé, tá? Mas eu vou pôr o nome aqui original, do jeito que tá, Ishai, Jessé. Se você quiser conhecer, tipo assim, eu não tenho tempo, compra uma Bíblia Judaica Completa, que pelo menos nomes de lugares, pessoas, os nomes originais você encontrará na Bíblia Judaica Completa, tá? Tem uma pessoa por aí, até assim, o canal dele é até bem conhecido. Então ela traz algumas coisas sobre hebraico e tal, coisas da cultura de Israel, bacana demais. Só que ela tá vendendo a Bíblia Judaica Completa, dizendo que é uma Bíblia de estudo. Ela não é uma Bíblia de estudo não, tá, gente? Ela tem sim algumas informações muito pertinentes, importantes demais, no começo, na apresentação dela. Então ela vai apresentar muita coisa e tal, ela vai apresentar como é estudado a Torá, vai trazer dinâmicas, parachute que são lidas em cada Shabat, quanto que parachute é lida, é estudada, como estudar. Ela vai apresentar isso que eu falei, essas etapas de uma hermenêutica judaica, que eu estou falando aqui, eu estou usando o método Suri aqui, que é o método daquilo que está em oculto, no secreto, né? Que é o método que eu estou usando. E ela vai trazer todos os nomes dos personagens bíblicos no original do hebraico, tá? Então, se você quiser pelo menos o nome, se aproximar do nome, aí eu te aconselho a comprar a Bíblia Judaica Completa, se acostumar, tá? Mas ela vai trazer a divisão do Antigo Testamento da forma que está no hebraico, tá? Então, assim, a divisão dos livros não é os livros que tem livro a mais, livro a menos, não tem nada disso. Os livros estão em ordens diferentes, tá? Que é conforme foi feito a primeira divisão do cânon no hebraico pelos judeus. Então ela traz essa estrutura de divisão de livros assim, tá? Agora o Novo Testamento, né, que é a Brit Hadashah, ela é normal como as outras em português também. Então, mas é muito importante você saber todos os nomes no original. Então, Jessé, né, Ishai, né, e sairá e brotará do ramo do tronco de Jessé, Venetzer, ó, Venetzer. O que é Venetzer? E rebento, ó, Netzer, e rebento,
e rebento da Charashiv, da Charashiv, ou seja, raiz dele, né? Aqui eu falei com você que o Vav ele dá sentido de posse, então raiz dele, né? Raiz dele quem? De Jessé, tá? E ferer frutificará. Então sairá um ramo do tronco de Shai, um rebento de suas raízes e frutificará, que é o que nós temos aqui, que foi traduzido no português, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Aí está falando tronco, aqui o original traz raiz, não é tronco, é raiz, tá? Porque o que sustenta a árvore, a raiz, não é o tronco, né? O que dá vida para a raiz, para a árvore, a raiz. Por isso que Paulo, né, Shaul, lá em Romanos 11, ele vai falar que os ramos naturais, né? E nós somos enxertados na oliveira verdadeira, nós somos enxertados. Nós não somos raiz e nem tronco, nós somos ramos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, tá? Na fé, em Yeshua HaMashiach, tá? Então ninguém tomou lugar de ninguém. O povo escolhido de Deus, eleito de Deus, continua sendo judeus, a promessa com os judeus, nós somos enxertados, nós fazemos parte, nós usufruímos de todas as promessas que Deus fez para o seu povo, desde os Gênesis ao Apocalipse. Nós fazemos parte, temos direito de participar juntamente com o povo judeu. Essa história de que judeu no arrebatamento vai ficar para a grande tribulação, isso é tudo mentira, tá? Não tem nada disso, tá? A palavra veio deles, tá? O pacto, a aliança, tudo é deles. Nós fazemos apenas parte, nós somos enxertados. Yeshua veio, nos resgatou toda a humanidade e colocou juntamente com o povo escolhido de Deus para participar da salvação, gozar dos bens eternos e futuros na Nova Jerusalém, tá? Mas a questão aqui não é essa, não. A questão aqui é de ele será chamado Nazareno. Então aqui, ó, Netzeré, que é rebento, e aqui, ó, e sairá, brotará, Yatsá, Netzeré. Vamos continuar a dinâmica aqui. Então nós temos aqui Juízes, olha que legal, Juízes capítulo 13, verso 5. Por que eu trouxe essa passagem de Juízes? Só que eu não peguei o texto todo não, tá, gente? Eu peguei só uma parte do texto pra gente entender. Então aqui, Rinar, Hará, Ve, Iladete, Ben Morá, Lo. Isso aqui, claro, é o anjo falando com a mãe de Sansão, como é que ele será chamado. Presta atenção, hein? Ya'alá al Roshô, cabeça dele, Roshô, que Nezir, presta atenção, ó, eu deixei em vermelho Nezir, por quê? Vamos ver o sentido, ó. Elohim, Deus, né? Ireer, Hanar, Min. Então vamos ver aí, ó. Mas eu vou ler tudo, não, porque eu só vou até aqui, ó. Eu vou traduzir só até aqui, tá? Então vamos deixar o resto do texto para lá. Então, ó, porque Rinar, aqui está, porque aqui está, ou está aqui, Hará, engravidar, no sentido, né, engravidar, Oladete, aqui, ó, vem essa palavra aqui, Oladete, a raiz é Yeled, que é menino ou criança, tá? Um menino, uma criança. Então, o Yoladet, que é, então ela vai engravidar e dará à luz
Eu já falei, ó, dá luz, ela vai engravidar, dá luz, vai engravidar e dar luz é a mesma coisa. Só que tem duas palavras, então tem que ir conforme a palavra que está no texto, tá? Eu tenho que colocar no literal o que está no texto. Eu não posso tentar adaptar aqui não, porque eu estou no texto, estou traduzindo o texto hebraico. Então eu tenho que traduzir no literal. Aí na hora de colocar na nossa gramática, aí que entra o problema. O problema entra aí, né? Que aí vai vir as adaptações para dar sentido. Aqui Ben é filho, né? Então ela vai engravidar, ela vai dar à luz um filho, né? Humorá, navalha. Ó que legal. Humorá, navalha. Humorá, navalha. O interessante é que navalha, a raiz aqui, ó, morá, no hebraico vem de moré, que é professor, ensinar, ensinador. Mas a palavra morá aqui no texto, ela tem sentido de navalha, algo que corta. Lo, lembra que eu falei lá do lo quando é com aleph? Aqui é com aleph, ó. Então é não. E navalha não. Ya aler. Ultrapassará. Ultrapassará no sentido de passar, de cortar. Tá? Ultrapassará. Você vai chegar junto, né? Al acima, por cima. Aqui, ó. Al. Sobre. Roshio, que eu não expliquei, que esse vav aqui tem sentido de posse. Então, cabeça dele. Sua cabeça. Né? Cabeça sua. Cabeça dele, cabeça sua. Roshio. Rosh é cabeça, princípio, cabeça, tá? Bereshit. A palavra Bereshit, ali você tem a palavra Rosh no meio, que é no princípio, né? A cabeça, princípio, tá ali, né? Que, Roshio, dele, cabeça dele, que, porque, Netzri, ó, separar. Netziri significa separar, mas também significa nazareno. Netziri significa separar, nazareno. O que está acontecendo aqui? Ele será chamado nazireu. Você lembra que o português traduziu Netziri como nazireu? O que é o nazireu? É um separado, é uma pessoa que tinha um voto de nazireado, ele separava, ele consagrava a vida dele a Deus, de forma que havia algumas regras para um nazireu. Ele não podia beber bebida forte. No caso de Sansão, Deus disse para a mãe dele que não cortasse o cabelo, senão vai passar navalha, não vai cortar o cabelo, não passará navalha sobre a sua cabeça, ou seja, não vai cortar o cabelo dele. É isso que está dizendo. Não pode cortar o cabelo dele. Então, o nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber vinho, não podia beber nada que viesse fermentado da vide. Então, esse era o voto que Sansão tinha. Ele era separado, consagrado para Deus. E aí a palavra Nezir, que é nazireu, que traduziu como nazireu, significa separado e nazareno. Por quê? Porque Yeshua, Jesus, teve o mesmo conceito. Não passou navalha na cabeça. Yeshua, ele, né? Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Jesus bebeu vinho. Não. Primeiro, mas lá na ceia Jesus bebeu vinho. Não bebeu, por quê? Porque no Pêssar não podia ter fermento em nada. Não era só o pão que não podia ter fermento. O vinho também, o suco de uva também não podia ser fermentado. Então, na ceia, que a gente chama de Santa Ceia, que na verdade é o Pêssar, o Seder de Pêssar, é o jantar de Pêssar, é a ceia do Pêssar. No Pêssar e no Seder de Pêssar não se bebe fruto da vide, suco de uva fermentado. Era o suco de uva extraído purinho, mas sem o processo da fermentação. Pegava-se, levava, não deixava fermentar de um dia para o outro. Então, aquele suco de uva ele era produzido no dia do Seder, para ele não fermentar, porque no Seder de Pêssar e na Páscoa eram 7 dias que começava essa separação, tá? A semana da separação dos ázimos eram 7 dias
é conhecido como Semana dos Ázimos. Eram 7 dias sem comer nada de fermento, sem beber nada de fermento. E Jesus tinha sobre a vida dele esse voto de Nazireu. Ele não bebia bebida forte, nada que tinha fermento, não podia ser vinho fermentado, suco de uva fermentado. Ah, era suco de uva fermentado, era vinho. Não era, tá? O texto, a cultura mostra que não era. Então isso aí já é ignorância, a pessoa está querendo entrar nos pileque, e aí inventa que Jesus bebeu vinho, que Jesus deu vinho lá nas bodas de Caná. Nada disso, porque não podia infligir o mandamento, sendo ele nazireu, tendo ele esse voto separado para Deus, ele não podia, não ia infligir também, dando para outras pessoas, tá? Então pronto. Então a questão aqui não é essa, a gente já está indo para outro caminho. A questão aqui não é, a questão é que ele será chamado Nazareno. Então alguns teólogos aqui, tá? Aqui, tá vendo? Então, ó, Netzeré, rebento. Então, quando lá o Mateus diz que ele seria chamado Nazareno, é porque estava fazendo alusão à profecia de Isaías 11:1. Por causa da raiz aqui, ó, Venetzeré. Venetzeré. E aqui, ó, Yatsar. Ia sair, e aqui rebento. Aqui brotar, aqui rebento, tá? Então é isso. Então vamos para mais uma aí. Então aqui, ó, Netzeri, consagrar-se e viver como nazareno. Então tá aí, ó, o texto no hebraico já prova que sim, esta profecia de Mateus 2:23, que ele será chamado nazareno, que foi dito pelos profetas. Gente, tem vários profetas que falaram isso aí, né? Nesse conceito todo que eu estou te explicando aqui. Então só no hebraico você encontra, só no texto original você vai encontrar isso aqui, tá? No português não dá não. Por isso que você tem que entender, você vai estudar exegese, estudar hermenêutica. Se não tiver língua original no estudo de exegese de hermenêutica, sinto muito, você não será um hermeneuta e nem um exegeta, tá? Você precisa conhecer os textos originais, a cultura, o costume, tudo, para você fazer uma boa exegese e interpretação de um texto. Então a pessoa que não conhece essas ferramentas judaicas de interpretação, ele vai dizer que esse texto não existe, que isso é mentira. Não é. Então estou provando que esse texto de Mateus 2:22 é verdadeiro. Então nós vimos aqui em Juízes sendo dito, claro que é o Sod, é o que está ali, que o Eterno colocou ali para a gente entender o texto. Então se o Novo Testamento está falando é porque tem. Você só tem que ter as ferramentas certas para encontrar se tem ou não, tá? Então foi aí, ó. Então Isaías 11:1, vamos aí, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Beleza. Tá, já fiz aqui. Pera aí, acho que eu repeti aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Venetzer. Então vamos aqui, ó, Netzer. Vamos aí para algo melhor. Brotará, sairá um rebento, um renovo, uma vara, o tronco de Jessé. Aqui eu já traduzi tudo aqui no português, aqui no literal, tá? Uma raiz das suas, beleza, e frutificará. Então vamos aqui agora para isso aqui, ó. Presta atenção aí, hein? Presta atenção. Então vamos lá, ó. Netzer, Netzaret, que traduziu no português lá no Mateus 2:23. Eu vou ler aqui o Mateus 2:23 aqui na judaica completa, para ver como é que o David Stern traduziu aqui. 23. Que se estabeleceu em uma cidade chamada Netzeret. Então ele traduziu aqui, né, o que eu falei, na judaica completa ele vai colocar os nomes no original, Nazareth, para cumprir o que foi dito pelos profetas, e ele será chamado Nazirate. Aí ele vai colocar alguns textos aqui, mas aí se você tiver essa ferramenta, você vai entender mesmo tendo a Bíblia completa. Tem que ter as ferramentas mesmo tendo. Então Nazaré, que foi traduzido, o texto no hebraico lá, eu mostrei, tá? Netziret, que foi traduzido por Nazaré, então vou colocar Nazaré aqui. Então Nazaré, então tá aí, ó.
A raiz, ó, Natsiri, ele será chamado Natsiri, que colocou lá Nazareno, ou de Nazaré, tá? Por quê? Porque esse Yud aqui, ó, essa vírgula parecendo uma vírgula, isso é um Yud. Isso aqui também dá sentido de posse de, tá? Por exemplo, quando você diz assim, Adonai. O que é a palavra Adonai? Adonai é Deus. Adonai não é Deus. A palavra Deus é Elohim ou Eloar, é Deus. Então, como eu falo meu Deus, Elohi, não Elohim, Elohi, Elohi, terminando com esse Yud aqui, ele tem som de Y, tá? Elohi, aí é meu Deus, Elohi, meu Deus. Adonai, Adonai, a palavra Adom significa Senhor. Aí o Yud, Adonai, vai ter isso aqui, esse Yud, Adonai, é o que? Meu Senhor, entendeu? Então é sentido de posse. Então ele será chamado Natsiri, ou seja, de Nazaré. Aí o português colocou Nazareno, entendeu? E concorda com o texto hebraico no sentido do que a palavra em si quer dizer, Nazareno, tá? Aí nós temos a raiz, então Venetzre, Venetzer, vamos ver aí, Venetzer, Netzaret e Natsiri. Então, três palavras, olha a raiz das três palavras aqui, ó. Todas essas três palavras estão tanto no texto do Novo Testamento em hebraico, quanto no texto hebraico do Tanar, na profecia de Isaías 11, tá aí a palavra, as duas palavras aí, tá? Então aí, ó, raiz, vou separar as raízes aqui pra vocês entenderem, ó, que beleza, olha que maravilha, oh, maravilha, separadinha as raízes. Então, o que disse Isaías é o que disse Mateus em o evangelho que leva o seu nome, no capítulo 2, verso 23. Tá aprovado aí. Vamos só para mais um aqui. Vou terminar aqui, mas vamos aqui só para mais uma ferramenta aqui, na gemátria, tá? Netzaret. Vamos na gemátria? Vamos ver o que significa cada consoante dessa aqui, ó. Vamos ver se isso aqui tem ligação com Yeshua ou não. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos lá, então nós temos o Nun. O Nun, cada consoante, gente, tem um valor numérico. Eu vou fazer isso aqui, tá? Cada consoante tem um valor numérico e cada consoante, no hebraico arcaico, ou conhecido como paleohebraico, ou pictográfico, tá? Nos escritos pictográficos antigos, tá? Cada consoante tem um significado, ou seja, tem uma figura que representa, tá? Tem uma figura. Então, o que é que significa o Nun, o Tsad, o Resh e o Tav? Vou falar. Nun, Tsad, Resh, Tav. São o nome dessas consoantes aqui. Cada uma tem um significado. Então, Nun, o Nuna, Nun, Tsad, vou separar uma por uma. Resh, Tav. Então, temos aí, ó. Nun, Sad, Resh e Tav. Vamos lá. Ó, o Nun significa semente e vida. Ó, presta atenção. O Nun significa semente e vida. Aqui nós temos um acrônimo de palavra. Como assim um acrônimo? Lembra que eu expliquei sobre o que significa Tanar? A gente fala Antigo Testamento, mas o nome do livro do Antigo Testamento não é Antigo Testamento, é Tanar. Torá, Neviim e Ketuvim. Tanar. Isso significa. Netzare também significa alguma coisa. Tem uma frase aqui dentro dessa palavra Netzaret, ou seja, ele será chamado Nazareno, de Nazaré. Então tem um significado aqui. Vamos ver se vai coincidir com algo. Utsad significa desejo. Desejo significa também ao lado do homem, significa também, mas eu preferi colocar desejo, tá? O Resh significa cabeça e o Tav significa marca ou aliança, marca, aliança, sinal, pacto, mesma coisa, tá? Então isso aqui são
aqui tem uma frase. Nessa palavra tem uma frase. E cada consoante dessa aqui gera uma frase em um nome. Ah, não, pastor, isso você está apelando. Não, isso aqui é o método SODE. Tem que saber. Então não é simplesmente saber ler. Você tem que saber o que significa cada consoante. Isso aqui é o método SODE, é o método hebraico de estudar as escrituras. É examinar. Então, quando o profeta falou, quando Matitiarro, que é Mateus, falou, tem sentido, tá? Então, vamos ver o que ele quis dizer com isso. O que o nome trouxe, ó. Otsad, desejo, Resh, cabeça, Tav, aliança e Nun, semente. Aqui tem uma palavra, qual que é a palavra? O desejo do cabeça é a aliança da vida. Oh, glória a Deus. Quem que é o cabeça? Quem que é o cabeça? Vocês vão ver quem que é o cabeça. Qual foi a aliança? Quem fez a aliança da vida? Quem trouxe vida? Nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensa, e ele nos vivificou. Quem que deseja que o homem não pereça? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem que tem desejo que o ímpio se salve? Quem? Quem doou o seu filho? Quem? Então vamos ver o que é essa palavra Netzaret, que no significado aqui, ó, o significado, olha aí que maravilha, ó. O desejo do cabeça é a aliança da vida. Yeshua é a aliança de Deus para nos trazer vida, certo? Vamos ver aqui, vamos lá para Gemátria agora, é outro método SODE, tá? O Nun tem um valor numérico, tá? Para quem tem a tabelinha sabe, o valor ele vale 18. O Tsad, ele vale na Gemátria 26. O Resh, na Gemátria, ele vale 28. E o Tav, na Gemátria, vale 31. Aí como é que funciona a Gemátria? Você pega a palavra, pega o número que representa cada consoante, você vai somar. Isso é só no hebraico. Isso é método de interpretação hebraico das escrituras, tá? Aí você pega e soma. Você soma todos os números. Vai dar um número final. Aquele número final ele tem um sentido nas escrituras. Ele tem um significado com uma outra palavra nas escrituras. Aí o que você faz? Se der mais de um algarismo, você vai somando, até dar um algarismo único. E aí é a raiz da palavra. É o que aquela palavra significa, o que a palavra tem no fundo dela, no significado mais profundo da interpretação da palavra. Beleza? Entendeu? Então, depois, se não entendeu, reveja o vídeo. É porque eu falo rápido mesmo. Então, se você ficar dormindo aí, vai perder. Porque eu não consigo falar devagar, então vai perder. Então reveja, releia, leia, e aí vai chegar lá. Então vamos lá. Aí você vai somar 31 mais 28 mais 26 mais 18. Então eu fiz aqui para você ficar fácil, ó. 18 mais 26 mais 28 mais 31 deu 103. Então a raiz 103. Ó, que maravilha, hein? Aí o 103 ele tem um significado nas escrituras hebraicas, tá? Mas eu quero a raiz. Eu não vou ir atrás do 103, não. Eu quero a raiz. O que vai dar a raiz? Aí como é que funciona? Aí eu vou somar 1 mais 0 mais 3. Vamos lá? 1 mais 0 mais 3 já, né? 1 mais 0 mais 3, 103. 1 mais 0 mais 3 dá 4. Na Gemátria, o número 4, sabe o que significa o número 4? Vou clicar aqui e você vai ler aí, ó. O que significa o número 4 na Gemátria? O número 4 significa porta. Oh, Jesus de Nazaré. Olha, quando Mateus falou no capítulo 2, no verso 23, que ele será chamado Nazareno, olha o que é que ele estava querendo dizer quando ele disse que os profetas profetizaram. Já mostrei quais profetas profetizaram. Claro que só mostrei um, que foi Yeshaiá, que foi Isaías, né? Mas vimos lá em Juízes, né, no sentido de Sansão, que prefigura, né, ali o ministério de um nazireado, um separado de um nazireu, tá? Que é o que Yeshua foi quando estava em carne, né, aqui. Agora já está glorificado. E aqui na Gemátria do nome Natzaret, ou Natzeret, o que quer dizer? Aí, na Gemátria, isso é, gente, interpretação SODE.
Isso aqui não tem nada a ver com cabala, nada disso. Tem nada a ver com cabala. Isso aqui é interpretação sobre do estudo hebraico, sobre hermenêutica e exegese judaica. É assim que faz, tá? Então não tem como fugir dessa forma ah, pastor, mas isso aí você tá judaizante. Problema seu se você pensa assim. Eu sei que as escrituras a Bíblia, gente, é um livro judaico. Ela não é um livro alemão, de costume alemão, ela não é um livro de costume português, ela não é um livro de costume americano, ela não é um livro de costume chinês, japonês, não. Ela é um livro de costume judaico. Não tem como fugir dessa verdade. Então a teologia nossa, ela tem que voltar para o sentido original, para a raiz original de interpretar os textos, tá? Porque senão a gente vai ficar vivendo de conto de carochinha, tá? Tem que parar de enxergar com os óculos dos outros e enxergar com seus próprios olhos. Então tá aí, ó. Significa porta. Mas como assim? Acabou? Não. Tem sentido. Por quê? Por quê? Porque lá em João 10:9, o que foi que Yeshua falou em João 10:9? Que ele é o quê? Que ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, vida. Então, tá vendo aí, ó? Então tá aí dentro do texto, tá? Do texto hebraico. Está aí provado por mais e menos que Yeshua, ele é o Salvador do mundo, e que esse texto aqui de Mateus 2:23 não está errado. O texto é coerente, o texto é verdadeiro, tá? Então que você possa procurar se aprofundar mais, fazer aquilo que Yeshua disse, né? Que nós devemos examinar as escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Yeshua, tá? Então, que o Eterno possa continuar te abençoando, te dando grandes vitórias, concedendo bênção para você, para sua casa, para toda a sua família, em nome de Yeshua HaMashiach, tá? Eu vou ficar por aqui. Que o Eterno continue te abençoando e te dando grandes vitórias em nome do Eterno. Amém, disse aqui a dona Ângela.